A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje é o prólogo de uma outra série. Eu adoro séries, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas esta vai ser um desafio grande e o mais ambicioso. Eu sou um completo apaixonado pela Bíblia e principalmente pelo Antigo Testamento, especificamente contexto pré-exílico, exílico e pós-exílico. Fiz parte desse processo, desse projeto todo, falando da divisão das tribos, a divisão do reino, que é uma série que a gente tem com 6 episódios, e o prólogo, se eu não me engano, falando desde Abraão, Isaac e Jacó, lá em Gênesis, lá na metade do livro de Gênesis, até chegarmos a Jesus na parábola da mulher samaritana, da mulher do poço. E eu acho que foi um desafio muito bom. O que eu sempre tive curiosidade é como a Bíblia pode ser tão interligada desde o Gênesis até Apocalipse, né? Que são tempos completamente distantes um do outro, e que esse desafio é mais uma forma de interligar e provar que, apesar dela não ser 100% suficiente, ela é de fato o que Deus quer mostrar para nós. Mas ela, obviamente, que devido a todo esse tempo, todos os escritos perdem-se pelo tempo. São quase 5, 7, 8 mil anos, a gente não sabe precisar quanto tempo a Bíblia tem de idade, mas essa nova série que eu quero criar, que vai ser do exílio a Cristo, eu vou tratar do tema exílico, pré-exílico, pós-exílico. Então nós vamos falar do tempo do rei Zedequias, do rei Joaquim, que foram os últimos reis de todo o Israel unificado, tá? Ou o não unificado, né? Porque se a gente tratar do reino, tem essa série explicando sobre isso, tem Reino do Norte, com a capital em Samaria, dos reis Acabe, Zinri, Onri, Jeroboão, o reino unificado pré-cisão, pré-ruptura, né? Que é Salomão, Davi e Saul. Então tem tudo isso explicado lá. Por que eu fiz essa série? Porque esta que vai começar agora, eu vou tratar de fato do cristianismo, tá? O objetivo da série, o que é? Eu falar do contexto antes do exílio, do contexto do exílio babilônico dos 70 anos, que trata de Daniel. Então nós vamos passar por esse meandro. A ideia é essa, saindo do contexto exílico, falando do exílio, da volta do exílio através do governo persa, né, que Israel foi dominado pelos babilônicos, então foi para o exílio babilônico, voltou para, no caso, só a Judéia, tá aí, Ehud, né, não sou fluente em hebraico, já avisando, mas é o nome que se dá em hebraico para Judá, para a região da Judéia, porque o Reino do Norte ficou completamente destroçado e nunca mais voltou ao normal. Então os judeus, né, por isso que o termo judeu, tem vídeo aqui no canal a respeito disso, então por isso o termo judeu, porque na volta do exílio, definitivamente, tá, porque apesar da volta do exílio babilônico pelo rei Ciro, né, pelo general Ciro, o general Medo persa, ele permitiu a volta, mas não foi um processo de construção rápido, foram muitos e muitos anos. Tem vídeo aqui no canal, mas eu vou aprofundar sobre isso, essa questão da volta do exílio persa, como é que ficou após o decreto, a gente vai tratar disso. Lembrando, esse prólogo é para explicar justamente a questão de profundidade, tá? Eu não sou um teólogo, eu não sou um mestrado, eu não sou doutor, sou apenas um apaixonado pela Bíblia, que utiliza diversos recursos para poder aprofundar o que está na Escritura, para a gente poder entender e ir engatinhando junto, aprendendo a andar junto, entendendo junto, para a gente poder ter esse início de entendimento, que a Bíblia é muito complexa, é muito profunda, nem todos de nós temos condições de ter um curso de teologia, um bacharelado em teologia, que é um curso de faculdade mesmo, para poder entender a Bíblia. Isso aqui é só uma forma da gente ter mais clareza, entender determinados versículos. A gente que às vezes não tem condições de comprar uma Bíblia transliterada com o grego, os léxicos, né, os livros gregos para tradução, dicionários, enfim. É uma tentativa de todo coração, uma tentativa humilde diante do Eterno, de poder ajudar, sabe, de nós nos entendermos dentro da Escritura, sem criar muita polêmica, sem estender muitos assuntos que o próprio Paulo fala que são assuntos que não levam a lugar nenhum. Então, basicamente, essa ideia, esse contexto do exílio, antes, durante e depois, exílio persa, os 400 anos de silêncio, o que aconteceu até chegar João Batista, e falar um pouco da origem do cristianismo, como aconteceu pós-crucificação. Então, é todo esse contexto. Pré-exílio,
exílio babilônico, volta do exílio, o governo persa, Judá se tornando província, esses 400 anos de silêncio, o domínio grego, o domínio macedônico de Alexandre o Grande, até chegar no domínio romano, enfim. Então nós vamos tratar todos esses temas, vários e vários capítulos. Essa série vai se estender aí por um longo período, porque a ideia é chegar lá na frente e desembocar nas nossas religiões que nós temos hoje, falar um pouco o que é pentecostalismo, o que é neopentecostalismo, o que são igrejas reformadas, o que são igrejas tradicionais, falar de catolicismo ortodoxo sírio, ortodoxo católico romano, falar um pouquinho, óbvio, não de uma forma teologicamente profunda, porque eu não sou um teólogo. Um dia pretendo, quem sabe, entender o suficiente para ter uma formação, mas inicialmente o que queima no meu coração é poder falar um pouco da Bíblia, falar um pouquinho da Palavra de Deus, falar um pouquinho do quanto ela é viva, perfeita e eficaz, conforme eu falo todo começo de vídeo, e falar também um pouco desse contexto histórico, tentar interligar, porque o Novo Testamento é uma coisa que, apesar de gostar muito do Novo Testamento, eu sou apaixonado pelo Antigo. O Antigo Testamento tem geografia, tem política, tem guerra, tem história. É um filme, tem música. Então você pega no Gênesis, tem poesia, tem cantares, tem provérbios, tem Eclesiastes. Então assim, eu sou um apaixonado pelo Antigo Testamento, mas toda a base do que nós temos no Novo tá no Antigo. Então, mas para interligar, não só virar a página de Malaquias para Mateus, que é quando tem a troca testamentária do Antigo para o Novo, eu quero tratar dessa questão geográfica mesmo, pegar praticamente 1000 anos de história e falar aí mais ao longo de não sei quantos capítulos, né? Vai ter essa série, mas eu acho que o primeiro passo é esse, tá bom? Então vai ser assim, hoje só prólogo, sexta-feira e sábado vou organizar meu cronograma, eu não sei quais vídeos foram postados, esse é o de sexta, certo? Então hoje, sexta-feira, vídeo sobre o prólogo da nova série. Sábado e domingo eu acredito que outros vídeos já estejam prontos, né? Depende do meu cronograma, eu creio que tá pronto, tá bom? Mas o prólogo da série que está começando é Do Exílio a Cristo, é uma série que eu tava queimando meu coração nesses 4 meses que eu tenho gravando vídeos, e eu espero que o eterno Altíssimo Criador me abençoe, nos abençoe para a gente aprender junto e de fato sair do período pré-exílico, Jeremias, Isaías, enfim, esse contexto messiânico, né? Principalmente Jeremias e Ezequiel, que eram profetas do período pré-exílico, para a gente desembocar ali nas nossas religiões de hoje, entender um pouquinho mais sobre esses termos, sobre as doutrinas, tá? Porque a gente precisa, tem muitas religiões, muitas igrejas abertas, e a gente precisa entender um pouquinho sobre essas doutrinas. Outro aviso antes de encerrar esse prólogo, não estou aqui com o papel do canal não é polemizar, não é escrachar, não é zombar, não é falar mal, é pra gente entender e compreender minimamente que seja o que cada religião prega doutrinariamente, o que cada religião diz, o que cada cristianismo, né? Porque o cristianismo é uma árvore que tem uma raiz muito profunda, mas que tem imensos galhos, subgalhos, infragalhos, tá? Essa imagem que tá aí na thumb do vídeo, ela é o todo do que é o escopo da série, o que é o desenho da série, falar do cristianismo e suas vertentes. Mas nós vamos ter que pegar lá de trás, do contexto do exílio, de antes do exílio, para poder entender, porque infelizmente o cristianismo não é um vácuo, ele não nasceu num estalar de dedos, ele veio após uma criação muito profunda, que nós vamos, eu pelo menos, se o Eterno me der graça, eu vou poder falar um pouquinho para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos, excelente final de semana, fique com os vídeos de sábado, amanhã, fique com o vídeo de domingo, espero em Deus, espero que o Eterno, que o Altíssimo Criador, nosso Pai Celestial que está no céu, possa nos abençoar, tá bom? Grande abraço e até a próxima.